pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma questão do Enem que envolve os conhecimentos de física moderna. Vamos ler. O efeito fotoelétrico contrariou as previsões teóricas da física clássica, porque mostrou que a energia cinética máxima dos elétrons, emitidos por uma placa metálica iluminada, depende do quê? Letra A, exclusivamente da amplitude da radiação incidente. Letra B, da frequência e não do comprimento de onda da radiação incidente. Letra C, da amplitude e não do comprimento de onda da radiação incidente. Letra D, do comprimento de onda e não da frequência da radiação incidente. Ou letra E, da frequência e não da amplitude da radiação incidente. O efeito fotoelétrico, pessoal, nada mais é que a emissão de elétrons por uma placa metálica, quando esta placa está exposta à radiação eletromagnética, no caso, a luz em alta frequência. Este efeito ele pode ser observado quando a luz incide sobre essa placa metálica, arrancando elétrons desta placa. Esse mesmo efeito foi observado pela primeira vez por um físico chamado Heinrich Hertz. Só que ele morreu sem conseguir explicar esse experimento. Ele descobriu o efeito fotoelétrico, mas ele não conseguiu, não teve tempo de terminar os seus estudos e explicar esse efeito fotoelétrico. Daí surgiram novos físicos que estavam tentando desvendar esse mistério do efeito fotoelétrico. Naquela década, de 1887 a início dos anos de 1900, todos ficavam ali empolvorosos, querendo tentar explicar esse efeito. Apareceu Thomson, apareceu Lenard, apareceu Planck, que tem essa constante de Planck, que levou o seu nome. Mas somente em 1905, Albert Einstein, um físico alemão, conseguiu explicar o efeito fotoelétrico, esse fabuloso físico que todos nós conhecemos. Muitos de nós ainda pensam que Einstein recebeu o Prêmio Nobel em Física pelos seus conhecimentos e estudos na teoria da relatividade, mas não foi. Einstein ganhou em 1921 o Prêmio Nobel em Física pelo avanço e a explicação do efeito fotoelétrico. Mas antes de explicar o efeito fotoelétrico, a gente vai relembrar alguma coisinha, o que vem a ser matéria e como são conhecidas essas partículas que constituem essa matéria. O átomo é formado basicamente por subpartículas conhecidas como prótons, nêutrons e elétrons. E uma dessas subpartículas, conhecidas como elétron, essa subpartícula é que é arrancada dessa placa metálica nesse efeito fotoelétrico, produzindo assim corrente elétrica, que irá gerar a eletricidade que a gente já conhece. Em uma placa metálica que é formada por átomos, a quantidade de elétrons livres é bem superior à de outros materiais. E são esses elétrons livres que são arrancados da placa no efeito fotoelétrico. Lembrando ainda que esses mesmos elétrons livres são aqueles que geram, são os responsáveis pela formação da corrente elétrica. E a luz? A luz ela é formada por partículas, conhecidas como fótons. Essas partículas têm origem quando os elétrons das camadas eletrônicas dos átomos são excitados. E eles são obrigados a pular, a mudarem de camadas. Assim, essa mudança de camadas é que dá origem aos fótons. Devemos lembrar também que a luz ela tem comportamento dual, ou seja, ora a luz se comporta como partícula, ora ela se comporta como onda. A sua interação no efeito fotoelétrico é como partícula, e isso que tem que ficar claro para nós. Agora, com essa revisão que a gente fez do que é átomo, do que é a luz e como é formada a corrente elétrica, fica mais fácil de explicar o efeito fotoelétrico. O mesmo se dá quando a luz, com uma alta frequência, atinge uma barra metálica, arrancando dela elétrons livres, que poderá ser utilizado como trabalho. Com base nessa descoberta fantástica e graças aos estudos de Einstein e seus antecessores,
foi possível desenvolver componentes eletrônicos, como o diodo, por exemplo, que são utilizados em larga escala e em vários sistemas, como portas de shoppings, iluminações de ruas e avenidas com sensores fotoelétricos, alarmes de casas e empresas e até mesmo as placas de energia solar. O efeito fotoelétrico compõe um dos fenômenos que contribuiu para a formulação da teoria quântica. De acordo com esse fenômeno, a luz se comporta como pacotes de energia, que é o que deu a origem da palavra quantum e quanta. Esse pacote de energia, que são os fótons, ele é capaz de transferir energia para esses elétrons de modo semelhante a uma colisão. Por isso o comportamento da luz como partícula, para a gente entender o efeito fotoelétrico. Aumentando então a intensidade da onda eletromagnética, mais elétrons a gente consegue arrancar dessa placa metálica. Então, pessoal, vamos tentar entender o que é isso. O que é esse efeito fotoelétrico? Vamos tentar desenhar aqui, ó. Tenho aqui uma placa metálica com vários elétrons livres nessa plaquinha, beleza? Aí eu vou incidir luz sobre essa placa, beleza? De maneira que é observado que essa placa não consegue desprender elétrons, ou seja, com essa quantidade, com essa luz de uma determinada frequência, eu não consigo fazer com que elétrons sejam arrancados dessa placa. Aí eu venho com um outro pedaço dessa mesma placa, com seus elétrons livres, essa mesma placa, esses elétrons livres. Só que agora, nessa mesma placa, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um feixe de luz diferente, de frequência diferente. E aí o que eu começo a observar? Eu começo a observar que elétrons vão ser arremessados, vão ser arrancados dessa placa. Qual que foi a diferença aqui? A diferença foi exatamente a frequência. Foi a frequência da luz emitida, da luz lançada para essa placa. E aí, o que o pessoal observava? O pessoal observava o seguinte: não está dando para arrancar aqui na placa de cima, não? Então vamos aumentar a intensidade de luz, então. Vamos aumentar essa intensidade de luz. Aumentando a intensidade, ou seja, o brilho da luz está sendo maior, aumentando a intensidade, e nada acontecia. Aí na de baixo, eles falaram o seguinte: então vamos fazer o seguinte, já que a de baixo está arrancando elétrons, vamos aumentar a intensidade também? Vão aumentar, aumentando o brilho de luz, aumentando o brilho de luz, aumentando então a intensidade. O que passou a observar? Eles passaram a observar o seguinte: mais elétrons eles conseguiam arrancar da placa. E aí, que coisa estranha, hein? Aí veio Einstein para explicar esse fenômeno. Então vamos entender, vamos colocar aqui um número para que você consiga entender melhor. Olha bem, vamos colocar aqui, ó, uma plaquinha aqui. Tá bem? A gente tem essa plaquinha aqui, ó. E aqui vamos representar um elétron. Negativinho aqui, beleza? Um elétron dessa placa. Vamos imaginar que a energia de ligação que mais tarde Einstein vai chamar de função trabalho valha 10 unidades de energia. Não vão dar nome, falar que é eletronvolt, ou joule segundo, ou joule, não vão falar disso não. Vamos dar um número, 10 unidades de energia, beleza? Aí eu venho aqui, ó, e lanço nessa plaquinha aqui, ó, uma quantidade de fótons, né, que é luz, com uma energia de 8 unidades de energia.
Bom, pessoal, o que vai acontecer aqui? Eu vou conseguir arrancar elétrons dessa placa, sendo que eu precisaria de, no mínimo, 10 unidades de energia? Eu não vou conseguir arrancar. Porém, eles observaram o quê? Então aumenta a intensidade, aumenta a intensidade. Intensidade não está relacionado com energia. Então, aumentando ali o brilho de luz, a energia continua sendo 8 do mesmo jeito. Eu não vou conseguir arrancar. Porém, ó, e essa energia agora não é mais de 8. Ela agora é uma energia de 10 UE. O que vai acontecer aqui? Eu tenho exatamente o que eu preciso para arrancar esse elétron dessa placa. E esse elétron vai o quê? Ao elétron sendo arrancado da placa. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que Einstein, mais tarde, descobriu a energia mínima para arrancar elétrons. E essa energia mínima, ela é igual a quanto? Essa energia mínima vai ser igual a H vezes F, onde F é a frequência que a gente chama de frequência de corte. Então, essa frequência é a frequência mínima, como é esse caso que eu expliquei aqui agora. Então, percebam bem, a energia do fóton, né, vamos chamar aqui F, a essa energia do fóton, menos o trabalho, então a gente vai ter lá energia do fóton menos o trabalho, isso vai ser igual a quanto? 10 menos 10 é igual a quanto? É igual a 0. Ou seja, a gente tem a energia mínima que vai conseguir fazer com que esse elétron seja desprendido dessa placa, que eu consiga arrancar esse elétron da placa. Aí você pode me perguntar, Reinaldo, e se eu julgar uma frequência com uma energia de fóton, né, essa energia da luz, de forma que ela seja maior ainda? Por exemplo, 12. O que vai acontecer? A gente vai ter aqui 12 menos 10, que vai dar quanto? 2 unidades de energia. Aí você me pergunta, o que é essa energia aí que está sobrando? É o que a gente chama de energia cinética, que Einstein observou e provou isso mais tarde. Então, o que é a energia cinética? A energia cinética, então, vai ser o quê? Vai ser a diferença entre a energia do fóton pela função trabalho. A energia cinética, então, vai ser igual à energia do fóton menos a função trabalho. Então, daqui a gente vai ter o quê? Qual que é a energia do fóton? Não é exatamente aquela energia mínima lá, que é HF? Então, energia cinética é igual a HF menos W. Ou seja, Einstein chamou de energia cinética a toda essa sobra de energia quando eu tenho uma energia de fóton, energia da luz, maior que a energia de ligação, essa energia, essa função trabalho que está na própria placa. Com isso, pessoal, a gente percebe que o que a gente precisa para conseguir arrancar uma quantidade máxima de elétrons de uma placa, ou seja, mostrar que essa energia cinética seja máxima nesse desprendimento de elétrons dessa placa, vai ser o quê? Vai ser a frequência. Beleza?
Então a gente já sabe que frequência e comprimento de onda está intimamente ligado, né? Daquela formulinha lá, ó. V igual a lambda vezes F. Velocidade da onda é igual a frequência vezes o seu comprimento de onda. Né? Então se eu mexo na frequência, eu mexo no comprimento de onda. E a intensidade luminosa está relacionado com o quê? Está relacionado com a amplitude da onda eletromagnética. Ok? Então, quando eu aumento a intensidade, eu aumento a amplitude. Tranquilo? E a gente percebeu nesse exemplo aqui, ó, nesse experimento, que eu aumentava a amplitude e eu não conseguia arrancar elétrons daquela placa. Por quê? Exatamente por causa da frequência. Eu não tinha uma frequência mínima, que é chamada de frequência de corte, capaz de arrancar esses elétrons dessa placa. Beleza? Então, o que vai contribuir para que eu tenha uma energia cinética máxima e consiga arrancar elétrons de uma placa metálica vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente a frequência. E se a gente for para a questão, a gente vai ver o quê? Vamos reler para relembrar. O efeito fotoelétrico contrariou as previsões teóricas da física clássica, porque mostrou que a energia cinética máxima dos elétrons emitidos por uma placa metálica iluminada depende do quê? Letra A. Exclusivamente da amplitude da radiação incidente? A gente acabou de ver que não. A amplitude está relacionado com o quê? Está relacionado com a intensidade luminosa. Quanto maior a intensidade, maior a amplitude. Quanto menor a intensidade, menor a amplitude. E a gente viu que se não tem uma frequência mínima de corte, a gente não vai conseguir arrancar elétrons. Tranquilo? Letra B. Da frequência e não do comprimento de onda da radiação incidente? Também está errado. Por quê? Porque se depende da frequência, consequentemente, depende do comprimento da onda. Né? Então, isso daí errada também. Letra C. Da amplitude e não do comprimento de onda da radiação incidente? Não, porque ela não depende da amplitude. A gente acabou de falar, né? A amplitude está relacionada com o quê? Com a intensidade luminosa. Letra D. Do comprimento de onda e não da frequência? Depende da frequência da radiação incidente, não é a letra D. Não é isso? E a letra E só sobrou ela, né? O que a letra E está falando? Ela depende da frequência e não depende da amplitude da radiação incidente. Exatamente isso, né? Quando a gente aumentou a frequência nesse nosso segundo caso aqui, ó. Quando a gente aumentou a frequência, a gente viu o quê? Que a gente conseguiu arrancar os elétrons, não é isso? Então depende da frequência e não depende da amplitude, que é o caso lá de cima desse nosso primeiro caso aí. O que a gente fez nesse primeiro caso? A gente aumentou a amplitude ao aumentar a intensidade luminosa e nada aconteceu, não é isso? Então, ela depende da frequência e não depende da amplitude da radiação incidente. Então, a resposta certa é a letra E. Tranquilo, pessoal? Um grande abraço para vocês e uma boa prova no Enem.